Olá, pessoal de lá em casa. Eu chamo-me Leandra de Assunção Nunes, sou engenheira civil, presidente e fundadora da Associação das Estudantes de Engenharias de Angola, só para vocês verem que o tema hoje está muito relacionado às mulheres. Acho que já não é segredo para ninguém que hoje eu vim cá falar-vos daquilo que é esse dia maravilhoso, o nosso e tão esperado dia 8 de março. Estamos aqui hoje para falar do dia 8 de março. Aquele dia que é especial porque é o dia especial da mulher, o dia internacional da mulher. Um dia que levanta muita polêmica, porque os homens muitas das vezes se sentem excluídos. Eu começo a falar assim porque realmente é o que acontece na nossa sociedade hoje. Antes de mais, nós vamos tentar entender como surgiu esse dia, onde nasceu essa data. Nós temos consciência que é um dia celebrado em mais de 100 países. Ele foi institucionalizado em 1975 pelas Nações Unidas. Isso porque houve uma revolução de algumas mulheres que foram reivindicar os seus direitos numa fábrica, houve um incêndio e tudo mais. E a partir dali, as Nações Unidas tomou aquele dia como Dia Internacional da Mulher. Mas antes dessa data existiram várias outras mulheres que lutaram pelos seus direitos, tanto até que no ano 1909, especificamente no dia 20 de fevereiro, o Partido Socialista da América institucionalizou esse dia como Dia da Mulher. Isso porque na época as mulheres não tinham direito ao voto. Então, o partido, tendo em conta a necessidade de ajudar aquilo que eram os direitos que as mulheres reivindicavam, tiraram um dia e tomaram esse dia como Dia da Mulher. Anos depois, as mulheres russas decidiram que todos os últimos domingos do mês de fevereiro, elas celebrariam esse dia como Dia da Mulher. Houve várias alterações na data até a tão presente data que é o dia 8 de março. Então, só para entendermos que essa luta da mulher, essa necessidade de reconhecer o poder feminino já é muito antigo. Isso porque na sociedade antiga as mulheres não tinham sequer direito ao seu próprio corpo. Só para termos noção, uma mulher não podia definir se queria se deitar com seu marido ou não. Nas sociedades antigas, como nós vemos em livros de histórias do passado da nossa nação, as mulheres sequer tinham o direito de ir ao mercado de trabalho. Muita gente hoje fala que toda mulher que reivindica os seus direitos é feminista. Mas esse é um termo que nós precisamos entender ao certo de onde nasceu o feminismo. O feminismo é uma coisa também muito antiga, que na verdade não tão antiga assim, porque o feminismo surgiu no século XIX, no final do século XIX que começou a se falar de feminismo. No século XVIII, nós tivemos algumas mulheres que surgiram na época, inspiradas pela Revolução Francesa, a reivindicarem os seus direitos. Nessa época, o movimento não era tido como feminismo, era apenas um movimento feminista ou um movimento feminino a fim de obterem alguns direitos. Lá para o final do século XIX é que começou a se utilizar essa terminologia que nós hoje temos como feminismo, mas que na época não era compreendida como nós compreendemos hoje. Hoje nós entendemos como feminismo a necessidade de lidar com aquilo que é a supremacia ou aquilo que são os direitos dos homens. Mas no seu todo, o feminismo naquela época não era entendido como isso. As mulheres naquela época apenas queriam ter a oportunidade de votar, apenas queriam ter a oportunidade de dizer que eu não quero ter esse filho, eu não quero engravidar. Naquela época as mulheres queriam apenas ser ouvidas. Por isso esse movimento feminino que foi chamado de feminismo no final do século XIX, que no princípio do século XX tomou mais rédeas. Esse termo que no final do século XIX foi tomando algum lugar na sociedade, já no final do século XX é que ele ficou bem patenteado como feminismo. Mas que na época as mulheres, grandes mulheres naquela época, porque elas eram poucas, conseguiram um lugar na sociedade, conseguiram
um direito ao voto, conseguiram algumas coisas que nós hoje temos a graça de utilizar. Então, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade no país, nós entendemos que o lugar da mulher na sociedade tem sido cada vez mais aberto. Ou seja, nós hoje temos um mercado de trabalho, um mercado político, um mercado educacional bem mais aberto para as mulheres. Como exemplo, nós temos hoje várias e várias mulheres em quadros de ministras no nosso país, por exemplo, a ocuparem grandes cadeiras no nosso país. Outro exemplo que nós temos, a vice-presidente do comitê do MPLA e da UNITA, sem querer tomar conta de algum dos dois partidos, também são mulheres. Nós hoje encontramos grandes mulheres em diversas áreas. Eu dou um exemplo da minha realidade. Eu estou a me formar, né? Sou finalista do curso de Engenharia Civil, o que outrora era considerado um curso só para rapazes. Para nós termos noção da evolução que as mulheres têm tido no mercado hoje no nosso país. Nós entendemos hoje que as mulheres têm ocupado lugares de grande importância. Por quê? Porque olha para as nossas mães, por exemplo. Existem mães que sustentam famílias, existem mulheres que todos os dias saem de manhã para ir à venda. Todos os dias nós nos deparamos com alguma mulher na zunga, mulheres batalhadoras, guerreiras, que vão todos os dias atrás do ganha-pão de grandes famílias. Então, tudo isso para fazer entender que realmente desde o século XVIII que se ouviu falar pela primeira vez em um movimento feminista até hoje, 2021, existe uma grande evolução naquilo que diz respeito aos direitos das mulheres no mercado. Nós podemos também entender que esse termo feminismo, como as pessoas geralmente dizem, ela não tem de ser interpretada como ela é. Existem muitas mulheres que hoje lidam com o feminismo sem antes entender o que é o feminismo na verdade. Então vou tentar explicar aqui em algumas palavras, espero que me compreendam e não entendam, que o feminismo ele é um conjunto de ideias, é um conjunto de lutas. Eu prefiro definir assim o feminismo como um conjunto de lutas, porque são lutas que vêm de diferentes grupos sociais, de diferentes grupos filosóficos, de diferentes grupos educacionais, mas que todos têm um fim, que todos têm um objetivo, a colocação da mulher na sociedade. Eu defino ele como um conjunto porque é como um todo. As mulheres hoje querem se particularizar daquilo que é a luta da mulher, quando no princípio nós tivemos presença de homens também. Naquela época havia homens que estavam tão preocupados com aquilo que era a ocupação de um espaço da mulher no mercado ou de um espaço da mulher na sociedade, que também ajudaram. Como eu falei há pouco, no princípio do século XVIII, quando se ouviu falar em feminismo pela primeira vez, o Partido Socialista americano, ele era constituído não só por mulheres, era constituído também por homens. Mas fora isso, já que o dia é de mulheres, nós não vamos falar muito dos homens, eles ficam um pouquinho enciumados, mas enfim, o dia hoje é nosso, então vou falar apenas de nós. Existem muitos homens sim que têm lutado para nos ajudar, existem muitos homens sim que têm estado à frente das nossas lutas, mas hoje eu vou falar apenas de mulheres, porque o dia é nosso. Então, eu vou exemplificar-vos algumas das três ondas. O feminismo ele é geralmente definido em três ondas. A primeira onda nós encontramos no século XIX, né, que foi o início do termo feminismo. Se bem que houve alguns indícios de algumas revoluções feministas no século XVIII, mas só no século XIX é que a coisa começou a pegar. Ali é que começou a pegar o fogo, que no século XXI acendeu mesmo uma chama que até hoje não apaga. A segunda onda nós temos na época de 1960 a 1970. Ali já deu uma acelerada da coisa. Ali nessa fase as mulheres já começaram a dizer: nós não queremos votar apenas, nós também queremos trabalhar, nós também queremos ajudar a sustentar as nossas famílias. Então,
Após essa fase de aceleração que foi dos anos 1960 ao 1970, já em 1990 até a atualidade, nós nos deparamos com essa realidade. Graças a Deus as mulheres conseguiram, que é uma luta que vem de séculos atrás. Mas hoje nós estamos aqui firmes e fortes, prontas a ajudar a sociedade. Mas esse ajudar a sociedade, nós precisamos entender qual é o lugar da mulher na família. As mulheres têm uma posição na família, mas o que infelizmente muitas mulheres hoje não entendem. Tanto até que muitos homens hoje olham e dizem que não. Se tu queres trabalhar, como é que fica aqui em casa quem tem que lavar? Nós temos que entender que os tempos são outros, que os 50 mil do marido em casa já não ajuda. Nós também temos que buscar os outros 50, porque o saco de arroz já está quase 20 mil. Então, há necessidade de nós termos que lidar com esse todo, há necessidade dos homens também terem que entender que nós somos humanas, nós sentimos as vossas dificuldades e precisamos vos ajudar. Mas quando nós vamos vos ajudar, não entendam como um ato feminista, não, entendam como um ato de uma mulher que é a sua esposa, que está ao seu lado a caminhar contigo nas batalhas e que precisa te ajudar, pura e simplesmente isso. Até porque os 50 mil que você vai ter para pagar a empregada e tudo mais, os meus 50 mil também dá para ajudar a pagar, sabe? É um lugar que a mulher ocupa hoje na sociedade que, graças a Deus, eu conheço muitas e muitas mulheres que, independentemente dos cargos que tenham e tudo mais, conseguem lidar com aquilo que é a necessidade da formação dos filhos, conseguem lidar com aquilo que é a necessidade do acompanhamento das tarefas domésticas em casa. De contrapartida, também temos umas que preferiram se ater a essas necessidades, mas enfim, cada uma faz daquilo que consegue, né? Nós hoje também temos mulheres a liderar homens, sabem? Temos sim. O que outro era assim uma coisa quase impossível de se ver, hoje é uma coisa bastante normal. Eu já disse há pouco no princípio que nós hoje temos muitas ministras, tenho que parabenizar elas. Nós, de contrapartida, também temos mulheres a gerirem grandes empresas, temos mulheres a gerirem grandes negócios e tudo isso graças àquilo que foi a luta de muitas mulheres no passado. A necessidade de institucionalizar esse dia como Dia Internacional da Mulher vai muito também voltada a isso, aquilo que é a força que a mulher tem dado à sociedade. Hoje nós evoluímos, hoje nós estamos onde estamos, porque também houve a força de muita mulher ali incluída. Então, a necessidade de se valorizar. Vamos ter que celebrar esse dia. Eu sei que muita gente hoje reclama que há aquele separatismo, né, entre os homens e as mulheres. Também tinha que ter um dia de homem. Existe o dia do pai, meus amores. Mas o dia 8 da mulher é o nosso dia. Então, nos tratem bem todos os dias. Porque existem maridos que só tratam a mulher bem no dia 8. Isso não é certo. Parece brincadeira, eu conheço muitos homens que só tratam bem as mulheres bem nesse dia, que só conseguem levar a mulher para sair nesse dia. Mano, leva a tua esposa todos os dias para sair. Então nós precisamos entender o que é isso, o que é a mulher de hoje, o que é a mulher moderna, o que é a mulher africana, o que é uma mulher, o que é uma mulher no seu todo, no seu verdadeiro sentido. A mulher moderna hoje é aquela mulher que está ali sempre para o seu marido. A mulher moderna é aquela mulher que está sempre aí disposta a ajudar. A mulher moderna é aquela que quer entender as coisas como elas realmente são, que não quer ficar atrás. Então não nos deixem atrás. Os tempos mudam, as coisas mudaram. Se bem que nós precisamos sempre levar em conta aquilo que são os nossos passados, porque para mim entender onde eu estou hoje, eu preciso entender onde eu estive ontem. Então a nossa cultura é algo que eu não aconselho ninguém a deixar. Os nossos panos, as nossas tradições, os nossos ficos, as nossas casas de tinta, aquelas culturas que vão de Cabinda ao Cunene, nós não precisamos deixar essas nossas tradições. Mas também temos que entender que os tempos são outros. Nós precisamos entender que as tradições, por mais que elas existam, a sociedade vai evoluindo e nós temos que acompanhar esse ritmo, senão nós ficamos para trás. Então, acompanhando esse ritmo, nós precisamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, porque é um dia que, tendo em conta a mudança rítmica desse mundo, existe. Então, nós não podemos deixar passar como um todo. Eu aconselho a todos ali em casa a fazerem uma coisa muito simples. Chegue hoje à sua casa e diga: obrigada, minha mulher, por tudo que tens feito hoje.
Diga obrigada à minha esposa por estares comigo em todos os momentos, porque não tem sido fácil para nós. Entenda que nós precisamos compreender uma coisa, que imaginam quão difícil é ser mãe, imaginam quão difícil é ser esposa. Agora agreguem a todas essas dificuldades a dificuldade de ser funcionária. É que não é fácil. Entenda uma coisa, que se outrora era difícil lidar apenas com as tarefas domésticas, hoje é mais difícil ainda ter que lidar com as tarefas domésticas e as tarefas laborais. Existe a necessidade de entender o quão tem sido forte uma mulher que é mãe, uma mulher que é esposa, uma mulher que é funcionária e muitas das vezes uma mulher que ainda é estudante. Nós temos que entender que, para além de todos esses pilares sociais que ela ocupa, ela também, muitas das vezes, é uma líder religiosa, muitas das vezes é uma líder associativa. Só para vocês terem noção da força da mulher, só para vocês terem noção do quão importante é celebrar um dia para mulheres. Vocês já entenderam que nós somos 2, 3 vezes, 4 vezes mulheres. Se eu sou uma vez mulher porque sou mãe, eu sou 2 vezes mulher porque, para além de ser mãe, eu sou funcionária de uma empresa. Eu sou 3 vezes mulher porque não só sou mãe e funcionária, também sou esposa. Eu sou mulher, mulher e mulher. Então, esse dia, vocês, por mais que seja complicado entender, há necessidade de entender que, como dizem na gíria, o homem veio da mulher. Então, se o homem veio da mulher, não tem por que você não celebrar esse dia com muita alegria. Chega de ciúmes, chega de ciúmes. Para homens lá em casa, param de estar a reclamar que só elas é que recebem, só elas é que merecem. Quem trouxe ao mundo? Quem te trouxe ao mundo? Te gerar foi fácil, mas guardar dentro da barriga por 9 meses não foi nada fácil. Então vamos entender que há necessidade sim de valorizar a mulher, há necessidade sim de ter uma continuidade, uma progressão desse dia. Há necessidade sim de todos os dias acordarmos e olhar para a nossa mãe, olhar para a nossa irmã, olhar para a nossa mulher e dizer que eu te amo. É uma coisa que nós hoje temos dificuldade de dizer. Quantas vezes você olhou para a tua mãe e disseste obrigado, mamãe? Quantas vezes você olhou para a tua esposa e disseste obrigada, meu amor. Obrigada por eu ter sempre a roupa engomada. Obrigada por você me deixar sempre bonitinho. Esse pequenito que lá na rua só chamam. Quantas vezes você disse obrigada, meu amor? Então aproveite esse dia, celebre esse dia conosco. Dê um abraço para o seu amor, dê um abraço para a mulher mais próxima de si. Mas nós vamos voltar um pouquinho àquilo que é o nosso dia, porque hoje mesmo é o nosso dia, é um dia de muita alegria. Falar de mulheres guerreiras, eu quero me focar um pouquinho na vida da mulher nas engenharias. Nas engenharias por quê? Porque hoje eu tenho lidado com essa experiência de perto, vivo isso na pele. Eu sou estudante do curso de Engenharia Civil e eu lembro da minha experiência, a primeira vez que entrei numa sala de aulas do curso médio do técnico de obra de construção civil. Havia mais homens na sala, na época éramos apenas 6 mulheres, se não me engano, e as pessoas chegavam e diziam: engenharia é para homem, construção civil é para homem, você está fazendo aqui o quê? Vão lá para casa cozinhar. Olha que eu vivi isso na pele. Eu vivi esse preconceito na pele. Muita gente, aquele preconceito de gênero que muitas das vezes as pessoas acham que é ridículo falar, mas não. Eu fui para casa e me senti mal. Eu fui para casa, muitas vezes as pessoas me olhavam na rua passar com aqueles fatos, aqueles macacões e as botas de biqueira de aço e me dizer: pedreira, esse curso não é para mulher. Olha, foi muito difícil ter que lidar com isso, mas graças a Deus eu terminei o curso com notas excelentes, quero aqui dizer. E depois fui para o ensino superior. E no ensino superior eu tive a graça de ser a única menina na turma. Imagina você numa turma de 40 rapazes ou mais e tu seres a única menina ali. Tenha noção de quão difícil foi isso para mim. Eu tive que lidar com essa situação de perto. Ali eu entendi aquilo que é a dificuldade que as mulheres hoje têm de ocupar um lugar na sociedade. Principalmente nesse ramo que são as engenharias. Eu quero chamar essa atenção especial para isso, porque eu tenho a certeza que você ali em casa
Também, muitas das vezes, pensaste em seguir cursos técnicos, mas lembraste que não, são cursos difíceis, são cursos só para homens e acabaste seguindo outro foco. Não faça isso. Alguns dias atrás, nós celebramos aqui no nosso país o Dia da Mulher Angolana. E ouvi muita gente a reclamar após essa data, ou bem antes da data, que já existe o dia 8. Qual a necessidade do dia 2? Porque a mulher é homenageada 2 vezes no mesmo mês. Já tiveram dia 14, receberam prendas, agora outra vez. Mas nós precisamos entender uma coisa. O dia 8 é Dia Internacional da Mulher. Existem um todo de mais de 100 países que celebram esse dia como o Dia da Mulher Internacional. A mulher mais vivida, a mulher que já está ligada àquilo que são as TICs, àquilo que é a globalização. Mas o nosso país, por ter as suas raízes, por ter a sua identidade cultural, existe a necessidade de celebrar um Dia da Mulher Angolana. Eu não sou mulher internacional, eu sou mulher angolana. Eu sou uma mulher angolana que está ligada a algumas atividades internacionais. Eu sou uma mulher angolana que está ligada a outras mulheres. Então, nós vamos celebrar primeiro o nosso dia, tendo em conta aquilo que é a nossa questão cultural, e depois nós vamos para o amplo, que é uma questão global. Nós precisamos entender a necessidade desses 2 dias e não ter que estar aqui a fazer a necessidade de fusão dos dias, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos aqui colocar os traços nos T's, os pontos nos Is. E existe a necessidade sim de celebrar a mulher, existe a necessidade sim de homenagear a mulher, existe a necessidade sim de ter esses 2 dias no mês de março para celebrar a mulher angolana e o Dia Internacional da Mulher. Isso porque existe uma particularidade em cada uma das mulheres, existe uma particularidade em cada um dos povos, existe uma particularidade em cada nação e ela precisa ser respeitada. A mulher africana, a mulher angolana é aquela mulher que usa panos, é aquela mulher que anda de seus fora, é aquela mulher que vai, cozinha na lenha, cozinha no carvão, é aquela mulher que tem um bebê nas costas, está a varrer, está a cozinhar, está a fazer um monte de atividades ao mesmo tempo. A mulher africana é essa mulher, é aquela mulher que está na zunga, é aquela mulher que todos os dias lhe corre no fiscal, mas ela é mais assanhada que a própria pulga. Desculpa-me lá o termo. Ela é tão assanhada, mais assanhada que a pulga, que todos os dias volta ali, os fiscais não entendem. Eles não entendem porque isso é a força que Deus deu para a mulher. Isso é a nossa força, é a força da mulher. Então, essa mulher africana, essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora, essa mulher angolana, essa mulher lutadora, precisa ser homenageada. Ela precisa de um dia em particular, um dia 2, que depois é unida a todas as outras mulheres também particularmente fortes ao redor do mundo, que é o dia 8. Então, vamos entender que cada dia é um dia. Imagina se você tratasse bem a sua esposa, imagina se você tratasse bem todas as mulheres à sua volta, a sua mãe. Não haveria necessidade de estar a sentir esse peso de ter que oferecer no dia 2, de ter que oferecer no dia 8, porque você é aquele filho, aquele marido que trata bem todos os dias. Infelizmente, hoje nós estamos numa sociedade que as mulheres só têm uma atenção devida em dias especiais. A mulher tem que ser homenageada, a mulher tem que ser prestigiada todos os santos dias. Faça isso todos os dias, que esse dia só será mais um dia, mas que será o dia. Tendo em conta que hoje é o nosso dia, eu não posso deixar de falar para si, não posso deixar de falar para si, mulher. Nós precisamos entender que, apesar da grande força que temos dado nessa sociedade, existe a necessidade de respeitar aquilo que são os nossos parceiros. Existe a necessidade de entender que, independentemente de qual seja a nossa posição social, nós temos obrigações, temos deveres, temos uma responsabilidade social. Então nós temos que entender que, apesar dos apesares, porque existem situações em que lá no lar, às vezes o marido não tem condições financeiras
para suprir todas as necessidades lá em casa. E muitas das vezes existem casos em que a mulher é que está ganhando uns 300, o marido só está puxando uns 50 mil kwanzas. E aí já há muito desrespeito no lar, manas. Nós também precisamos ter em conta a necessidade de valorização daqueles que são os nossos esposos. Até porque sem os homens nós também não somos nada. Independentemente do local em que nós trabalhamos, independentemente da nossa situação financeira, nós temos responsabilidades com a sociedade, nós temos responsabilidades com a nossa família e nós temos que prestar respeito aos nossos maridos. Hoje eu ouço muitas mulheres a dizer: tu podes me deixar, mesmo assim eu não vou morrer, não sei o quê, eu tenho dinheiro, não sei quantos mais. Com teu dinheiro então, que vai te abraçar lá à noite é quem? Mano? Com teu dinheiro então, vai fazer o filho como? Com teu dinheiro então, mana, me diz só, com teu dinheiro, como é que vais? Porque muitas moças gostam de se exibir nas amigas, meu marido, tá ali dinheiro que vai se exibir nas amigas. Há necessidade sim de valorizarmos os nossos esposos, independentemente da situação financeira que ele tem, que pode ser menor que a nossa, por algum problema ou por alguma situação que ele esteja a passar, nós temos que valorizar sim. Hoje é o nosso dia, mas é o nosso dia também de parar e refletir aquilo que tem sido as nossas atitudes, no que diz respeito às nossas vivências. Nós hoje também precisamos parar e entender que o nosso cotidiano está muito, muito degradado. Hoje nós olhamos para mulheres completamente independentes que entenderam mal a questão feminismo. Hoje entenderam muito mal mesmo o que é o feminismo e já querem aplicar de uma outra maneira, já querem se sentir independentes, livres, leves e soltas. Nós precisamos voltar às nossas raízes, precisamos entender que apesar dos ganhos que nós temos, nós também temos muitas perdas por causa de algumas atitudes negativas que temos tido hoje. Nós temos que entender que outrora dizia-se que a mulher está por detrás de um grande homem, é sempre uma grande mulher. Hoje nós, ao lado de um grande homem, é sempre uma grande mulher, mas está bom. Ou atrás, ou de lado, ou sendo no pescoço, independentemente do sítio em que nos coloquem, nós estaremos sempre um passo atrás deles, porque eles é que são os nossos cabeças. Eles é que são cabeça do nosso lar. Meu bem, salário caiu, tá bom. Mano, tá aqui, ganhei salário, vamos então dividir as despesas. Do mesmo modo que ele também, amor, salário caiu, tá aqui, vamos dividir as despesas. Existe essa necessidade de comunicação no lar. Existe essa necessidade de união no lar. Eu quero chamar mesmo essa atenção porque hoje as pessoas querem compreender muito mal o sentido desse 8 de março, querem entender muito mal o verdadeiro sentido daquelas que foram as grandes batalhadoras do passado para nós conseguirmos hoje um lugar na sociedade. Elas não lutaram de maneiras até que se separar, não. Elas lutaram de maneira até que se juntar. Esse é o termo. Nós estamos aqui juntos. Não é para estarmos separadas, até porque elas já eram separadas da sociedade. Elas lutaram para serem unidas à sociedade. Após conseguir essa união, nós não vamos querer separar outra vez, não vamos querer individualizar outra vez o fato de ser mulher, o fato de ser mãe. Existem algumas ocasiões que o homem tratou mal a esposa, que o homem foi violento. Em situações assim, eu aconselho sim, vai, denúncia à polícia, deixa essa pessoa, se ele não te respeita, deixe mesmo. Não fique com essa pessoa porque isso não é nada aconselhado. E também já aconselho alguns homens aí em casa, trate bem a sua esposa. Não há necessidade de tu levantares a mão, fale apenas, aconselhe. Se tu vês que também a mana está com alguns caminhões, porque as mulheres também estão entornadas mesmo a beber fixe. Então, se tu achas que a tua mulher não está bem, também lhe deixa. Eu estou aqui imparcial hoje. Apesar de ser o nosso dia, hoje eu estou imparcial. Eu também preciso entender que apesar dos ganhos que nós temos, nós também tivemos muitas perdas. Temos muitas irmãs que têm se perdido no caminho. Do mesmo modo que muitos manos também andam meio perdidos. Então vamos todos juntos tentar encontrar a paz, tentar encontrar a união nos nossos lares, tentar encontrar aquilo que é a comunhão de vida, de se viver em sociedade. Eu vou deixar aqui alguns nomes, né, de grandes mulheres que tiveram à frente no começo de tudo isso. Então vou mencionar para vocês alguns nomes internacionais e nacionais de grandes mulheres que têm sido exemplos, pelo menos para mim,
mulheres que eu acompanho, que leio a história delas para tentar compreender aquilo que tem sido a luta da mulher, tentar buscar um pouquinho do passado e não me perder muito, né? Porque nós precisamos entender de onde viemos para entender onde estamos hoje e poder definir onde vamos. Então, temos a Simone de Beauvoir, desculpa o meu francês, porque ele assim não tá bem afinado hoje, mas temos a Simone, ela foi francesa, infelizmente faleceu aos 78 anos, mas ela era uma professora de filosofia, só para vocês terem noção, que aos 23 anos ela já era professora na Universidade de Marselha. E ela teve a sua primeira grande obra intitulada O Segundo Sexo. O Segundo Sexo, isso porque ela falava muito de mulheres, falava muito dos direitos que as mulheres não tinham na época. Ela nasceu em 1908, então foi um ano antes daquilo que foi a data que o Partido Social Americano institucionalizou o dia 20 de fevereiro, inicialmente como o Dia da Mulher. Então, a Simone ela teve um grande papel, um papel fundamental, até porque ela sempre usava uma frase que hoje marca muito, que nós não nascemos mulher, nós precisamos nos tornar mulher. Tenho também aqui como exemplo a Angela Davis. Ela nasceu em 1944. Ela alcançou maior notoriedade no internacional em 1970. Sim, porque ela fez parte de um partido comunista denominado as Panteras Negras. Só para vocês terem noção do nome do partido, era Panteras Negras, porque elas lutavam muito pela colocação da mulher negra na sociedade. Ela foi uma das que começou realmente com essa luta de hoje, né? Nós podermos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, há poucos meses atrás, alguns meses, o partido que tomou o poder nos Estados Unidos, a vice-presidente é uma negra. Mas o que antigamente não era muito visto, até porque as mulheres negras eram sempre as empregadas, eram sempre as escravas, eram sempre escravizadas. Mulheres como a Angela Davis lutaram muito para nós conseguirmos um lugar na sociedade. Temos também um exemplo no Brasil, né, porque é um país lusófono, um país vizinho, um país amigo, a Djamila Ribeiro. Ela fala muito do feminismo negro brasileiro, o que nós também, eu acho que a nossa sociedade precisa de mulheres assim. Nós temos exemplos do passado, da nossa rainha, tão querida rainha Gingambande, temos o exemplo da nossa tão amada Deolinda Rodrigues, mas que infelizmente hoje nós não ouvimos tantos nomes assim eloquentes como naquela época, de mulheres que foram à frente, muito à frente do seu tempo, de mulheres que tomaram posses de algumas lutas, de mulheres que dirigiram homens a batalhas, de mulheres que lutaram para a nossa libertação. Hoje nós precisamos também de mulheres que lutem pelos nossos direitos, mas não como feministas, como mulheres apenas, como mulheres que querem algum lugar na sociedade, como mulheres que querem continuar a se unir e não a se separar. Até porque hoje as mulheres, nós temos mulheres aí à frente, sim, que ocupam lugares, que ocupam várias cadeiras de poder aqui, como eu já referi inicialmente, mas nós precisamos também de mulheres que continuem a falar para outras mulheres, precisamos de mulheres que continuem a servir de exemplo para outras mulheres, como pessoas que lutaram para alcançar mais direitos, porque nós ainda precisamos de mais e vamos precisar sempre de mais e de mais. Mas infelizmente o tempo não nos é favorável, eu gostaria de estar aqui e falar mais para vocês, espero que seja convidado outra vez, produção. E tenho a certeza que você, por ser me convidar, eu vou vir aqui à força. Tenho noção que virei à força. Mas enfim, sigam-nos nas nossas redes sociais e nunca se esqueçam. Etmo Dieto, sempre convosco. Muito bom.